Pessoal, tudo que nós conseguimos de Deus é pela fé, não é de outra forma. Não importa o problema, Deus pode mudar e Ele quer mudar a situação, seja no corpo, seja na mente, na vida sentimental, na vida financeira, em qualquer setor da nossa vida. O nosso Deus opera e vai operar na sua vida quando você permitir que Ele o faça. Como é que eu permito Deus operar na minha vida? Quando eu creio de fato naquilo que foi dito por Ele e quando eu uso a autoridade que há em o nome de Jesus. Deixa eu mostrar para você uma coisa que diz aqui no Salmo 105, no versículo 41. Aqui fala da seguinte maneira: fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares áridos como um rio. Se você prestar atenção no que a Bíblia diz, você vai entender que isso que Deus fez é algo impossível. Onde já se viu alguém rachar uma pedra, você pega uma marreta, dá uma marretada na pedra, quebra ela no meio e sai água dali. Onde é que já se viu isso? Não sai, não acontece. Ainda que a pedra fosse como uma esponja, o que não é, claro, mas ainda que fosse, ela reteria só uma quantidade de água determinada. Não seria nem de longe o suficiente para formar um rio. E aqui diz que saiu tanta água da rocha que correram pelos lugares áridos, extremamente seco, e se formou um rio. Isso Deus fez no passado e ainda hoje Ele faz. Vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 17. Vamos ver esse caso que aconteceu no passado. Está escrito assim: partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. E então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede, ali murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. Entenda uma coisa: Deus não precisa de facilidade para Ele operar. Para Deus fazer a obra, não importa se o caso é fácil, se é difícil. Observe que eles já estavam num deserto, e Deus ainda ordenou Moisés que fosse a Horebe. É uma região rochosa, é uma verdadeira pedreira. Já estavam num deserto, seco, não tinha água. Deus ainda fala para Moisés ir para Horebe, que é uma região rochosa, é uma pedreira, e Deus mandou que ele ferisse a rocha, garantindo que estaria sobre ela. O Senhor disse: eu vou estar ali sobre a rocha, e você vai ferir a rocha e dela vai sair água. Os israelitas devem ter pensado o seguinte: Moisés está louco. Nós já estamos num terreno seco, onde não tem água, e ele vai agora para onde só tem pedra. Se dessa terra já é impossível tirar água, que dirá das pedras? E humanamente falando, seria impossível. Mas Deus é que havia mandado ele fazer isso. Quem precisa de alguma resposta do céu
tem que entender essas coisas, tem que obedecer aquilo que Deus diz. Ainda que pareça impossível, faça o que Deus manda fazer. Você tem que ir aonde o Senhor mandar, porque as Escrituras dizem que Ele irá adiante de nós para cumprir aquilo que prometeu. Deus sempre espera que nós creiamos na sua palavra. Portanto, quando você fizer a sua parte, você vai ver que Deus está bem na sua frente. Você vai ver que a parte dele ele já cumpriu. Então, não olha para a impossibilidade daquilo que foi ordenado. O Senhor sabe o que Ele promete e Ele tem poder para realizar a obra, por mais difícil que ela pareça ser. Um dos nomes de Deus é maravilhoso. Ou seja, aquele que opera maravilhas. É isso que significa maravilhoso. Quando a situação é fácil, a gente mesmo resolve. Deus gosta das coisas difíceis, daquilo que é impossível para o homem. E não é impossível para Ele, porque para Ele não existe nada difícil, nada impossível. Mas veja que se Ele tivesse mandado Moisés cavar um poço naquele local, as pessoas iam dizer que aquilo era natural. Praticamente ninguém ia acreditar que era um milagre de Deus, mas tirar água da rocha é um desafio e tanto, que só Deus podia fazer. Às vezes, Deus nos leva para uma situação que a gente acha impossível, para que a gente veja que é Ele que está operando. Porque furar um poço, mesmo no deserto, podia ser que a uma determinada profundidade havia água retida ali. Então Deus não mandou Moisés furar um poço ali na areia. Deus mandou Moisés ir para a rocha, onde era mais difícil ainda de ter água dentro da pedra. Impossível praticamente. Mas ele sabia o que ia fazer. O Moisés creu, e o Moisés fez o que Deus mandou, e ele cumpriu aquilo que havia dito. Nunca tenha receio de cumprir aquilo que lhe foi ordenado. Aquele ato era um desafio para Moisés. E ele ainda tinha que levar junto os anciãos do povo. Já pensou se não acontecesse? Já pensou se não saísse água dali? Tem gente que diz que tem fé, mas na hora de mandar o mal embora, ela tem vergonha de fazer. Ela ora baixinho, ela fala em silêncio, com medo das pessoas escutar, porque ela pensa, e se não acontecer? Com que cara eu vou ficar? Essa pessoa tem fé? Não tem. Ela faz para ver se acontece. E não acontece porque ela não crê de fato. O Moisés, Deus mandou que ele levasse os anciãos para ser testemunha. E o Moisés levou e creu. Ele não ficou pensando, se não acontecer, o que vai ser de mim? Esse pessoal vai zombar de mim. Eles vão falar para todo mundo que eu sou mentiroso, que Deus não falou nada comigo. Mas ele cria que Deus faria o que prometeu. Jesus ensinou que nós temos que falar ao monte, ou seja, ao problema, e não podemos duvidar no nosso coração. O Tiago disse que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Está escrito assim, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento, e não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A pessoa que é inconstante na fé, ela não recebe nada. Aquela pessoa que uma hora diz que crê e daqui a pouco não crê, ela não recebe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu não consigo mentir para Deus que tenho fé se eu não tenho. A fé é algo que está no coração e que vem de Deus. E Deus sabe quando você tem ou não tem. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Para conseguir água, veja que o Moisés, ele tinha que crer no que Deus falou. Ele tinha que fazer duas coisas. Primeiro, ir aonde Deus mandou ele ir, que era para Horebe, uma região rochosa. E depois ele teria que ferir a rocha para que dela jorrasse água. E isso ele tinha que fazer na presença dos anciãos, para que eles fossem testemunha.
Ele não podia ter o menor receio de que não ia conseguir. Já imaginou a vergonha que seria se ele não conseguisse? Se ele fracassasse? Se ele reúne os anciãos e fala: vem comigo em Horebe, porque Deus mandou eu tirar a água da rocha para vocês. Eu vou bater com a vara na pedra, ela vai dar água. E aí eles vão e chega na hora, nada acontece. Já imaginou? Moisés não pensou nisso. Porque se ele pensa, ele estaria duvidando de Deus. E não ia acontecer. E ele ia quebrar a cara. Ele não tinha que pensar no fracasso. Ele tinha que pensar o seguinte: eu vou porque eu vou conseguir a vitória. Deus mandou. Não tem esse negócio: eu vou orar baixinho para ver se ninguém escutar. Vamos ver se acontece. Se não acontecer, ninguém vai zombar de mim porque ninguém viu. Você é um fracasso na vida por isso. Não tem esse negócio. Se você pensar: não, eu vou fazer assim quietinho para ninguém ver, para mim não passar vergonha se não acontecer. Não vai acontecer nunca. Você não está crendo. Jesus falou em Marcos 11:23: em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a esse monte, qualquer pessoa que disser ao monte: ergue-te e lança-te no mar, ou seja, pega o que é teu e sai daqui, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Se tiver dúvida no coração, nada vai ser feito. Se o Moisés não confiasse em Deus e não fizesse o que ele tinha que fazer, todo mundo ia ficar sem água, ia morrer de sede. Qual a lição que eu tiro disso tudo? Que nunca devemos ter medo diante de um desafio. E nunca podemos achar que não vai acontecer, porque se duvidarmos, não vai acontecer mesmo. A gente não pode duvidar da palavra de Deus, nem do poder dele em tempo algum. E às vezes, Deus nos coloca em situações nas quais aparentemente pensamos que vamos fracassar. Mas do mesmo modo como ele garantiu para Moisés: vai que eu vou adiante de você e eu vou estar sobre a rocha. Do mesmo jeito, ele vai adiante de nós para operar aquilo que for preciso. Crer no Senhor é acreditar naquilo que ele diz. Confiar no Senhor é crer no que está escrito na Bíblia. Confia no que ele fala, aquilo que toca no seu coração, e faça conforme ele manda. E então você vai ver que você vai receber aquilo que ele te prometeu. Deus pega a pessoa falida, fracassada, miserável, faz dela uma pessoa próspera. Ele usa a dificuldade da pessoa, a falta de capacidade dela, para fazer dela uma pessoa próspera. De que forma? Só ele sabe. Ele pode dar uma inspiração em que a pessoa seja iluminada. Deus dá uma ideia, a pessoa pratica e se torna uma bênção. Aquilo que você sempre quis ser, mas nunca acreditou que seria possível, creia. Creia, porque se Deus fez no passado, ele faz hoje. Porque ele é o mesmo, ele não muda. Da rocha, Deus tira a água. Ele traz à existência as coisas que ainda não existem. Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele falou para Moisés: Moisés, a minha mão não ficou mais curta, o meu braço não se encolheu, o meu poder não diminuiu. Isso aqui foi colocado na Bíblia para que eu e você soubéssemos que Deus continua o mesmo. O que ele foi ontem, ele é hoje e será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você tem necessidade que Deus faça em você, ou em qualquer setor da sua vida, qualquer coisa, acredite, aquilo que você precisa, ele é capaz de fazer e quer fazer na sua vida. Aquele que fez brotar água da rocha e fez correr como um rio, ele pode mudar completamente a sua vida. Observa que ele fez isso no deserto. Não foi num lugar fácil, não foi no meio de uma cidade, foi no deserto. Se você jogar um balde de água numa terra seca, a água some na hora.
Mas a água que saiu da rocha era tanta que a areia quente do deserto não foi capaz de absorvê-la. Elas correram como rio. Não foi como um filetinho de água, não. Se formou um rio ali. Isso mostra que Deus sempre faz tudo, conforme diz lá em Efésios 3, versículo 20, muito mais. Ele faz tudo muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quem tem poder para tirar a água da rocha e fazer com que ela se forme um rio no deserto, tem poder para fazer qualquer coisa. E se você determinar com fé, ele fará. Olha, se você ainda não leu esse livro aqui, você precisa ler. Aqui fala sobre o que você precisa saber sobre fé e oração. Custa R$ 75 e você pode pagar em até 5 de 15 no cartão. O frete é grátis para todo o Brasil. Está na tela o meu zap, o meu e-mail. Faça o seu pedido porque daí uns dias isso acaba. Agora curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, nós entramos em oração porque agora nós aprendemos não só que o Senhor fez isso no passado, mas que essa palavra é viva e é poderosa para resolver a situação dessa pessoa. Essa pessoa que está sedenta das tuas bênçãos. Essa pessoa que a vida dela é uma sequidão. Ela vive num deserto. Deus, essa pessoa que vive doente, que está falida financeiramente, que nada tem dado certo para ela. Ela já se considera um fracasso, já não tem mais esperança na vida. Oh meu Deus, que ela consiga crer para receber o milagre que ela tanto necessita. Porque o Senhor não nega bem algum àqueles que o temem. A Escritura diz que não podemos negar o bem a quem tem direito, pois essa pessoa que está doente, ela tem direito à saúde. O falido tem direito à prosperidade. O que está preso nas garras do diabo tem direito à libertação. E eu vou usar o teu poder agora para abençoar essa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, eu quebro o poder do demônio na vida dessa pessoa. Eu digo, diabo, você está acorrentado, você está amarrado, a sua obra está desfeita, em nome de Jesus. E Deus, eu te peço agora, derrama sobre essa pessoa a tua virtude, o teu poder, a tua capacidade de transformar as coisas, para ela se levantar e se tornar uma bênção. Eu paraliso toda a ação do inimigo nessa vida. Eu mando que todo mal saia, vá embora e não volte mais. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.